Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 23 de fevereiro. Hoje eu recebi uma bela notícia, fiquei muito feliz, vou compartilhar com vocês. Um dos meus jornais preferidos, eu já falei aqui da Gazeta do Povo de Curitiba, que é um jornal centenário, está com 100 mil assinantes. Eu acho que é o campeão do Brasil. Tem algum motivo para isso, né? É um jornal que se sustenta em assinante, não fica na dependência de verba pública, né, e nem dependência de publicidade em geral, porque os assinantes são um aporte mais permanente, né? Está a R$ 1,90 a assinatura por mês, né? É uma boa oportunidade de... Olha, eu leio todos os dias, não apenas para saber as notícias, mas saber o que os meus colegas colunistas da Gazeta do Povo estão escrevendo, né? Porque é uma opinião sem censura. Isso aí hoje virou raridade no Brasil. Vocês querem um jornal absolutamente sem censura, Gazeta do Povo, né? E querem dar força para isso, é só assinar. Bom, mas tem outras notícias de hoje que eu queria registrar aqui. Hoje é o dia do movimento municipalista brasileiro. Não existe federação, república federativa do Brasil, não havendo município forte, financeiramente forte. Município é a célula básica da população. E é o lugar onde a população está mais próxima dos seus representantes, né? Do prefeito e dos vereadores. Está ali, pertinho. E é onde tudo começa. É onde começa a política. O candidato a um cargo federal que não for apoiado pelo prefeito, pelos vereadores, está se distanciando do povo. Bom, e a outra comemoração hoje é o aniversário do Rotary Club. Foi fundado em 1905, num dia 23 de fevereiro, em Chicago, pelo Paul Harris. Nós servimos é o lema. Eu estou dizendo tudo isso porque eu já fui do Rotary Club Porto Alegre Norte, durante algum tempo. Inclusive, quando eu estava na área do Prata, eu participava de reuniões do Rotary lá de Montevidéu, né? É um clube de serviço, muito... que merece merece esse registro hoje aqui. Mas, gente, olha que coincidência. Hoje também é atribuído a 23 de fevereiro de 1455, uma revolução cultural e industrial no mundo. Johannes Gutenberg, em Mainz, na Alemanha, imprimiu uma Bíblia com tipos metálicos e muita gente considera essa invenção está entre as maiores da humanidade. Foi a popularização do conhecimento, a possibilidade de produzir livros em série, fabricar livros, que antes cada livro era escrito manualmente, né? E ilustrado manualmente, em geral, por monges em conventos. Agora não, popularizou. Aí começa a ter gráfica e tipografia em toda parte, produzindo livros, que muitos poderosos da época acharam que era uma descoberta subversiva, porque ia democratizar o conhecimento. E o conhecimento é poder, né? E vejam só a coincidência. Eu não sabia dessa data de hoje. Na manhã de hoje, quando estava com o meu mais novo amigo, o pastor Marcos, numa relojoaria de concertos de relógios do Carlos, e ele me falava sobre o Gênesis e o Apocalipse. Ficamos mais de uma hora de conversa altamente produtiva, né? E eu fiquei muito feliz. E vejam uma coincidência, né? A outra coincidência, ontem vocês devem lembrar que eu falei aqui, mostrei o livro do Stefan Zweig,
Brasil, país do futuro. E disse que eu ouvi a vida toda essa frase, Brasil, país do futuro, só que esse futuro não chegava nunca. E muitas vezes o futuro chegava perto da gente, na hora que a gente ia pegar, alguém jogava fora o futuro. Eu cheguei a comentar aqui que parecia um masoquismo nosso, não merecemos ser o país do futuro. Mas não é que, vejam só, outra coincidência, feliz coincidência por causa de uma situação triste, a viúva de um amigo de 50 anos, de 60 anos, viúva de Paulo Darrigo Velhinho, Paulo Velhinho, foi presidente da Springer Admiral, um dos pioneiros da televisão a cores, durante muitos anos foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, um desses empresários exemplares, né, empreendedores. A viúva me liga e diz, olha, o Paulo, antes de morrer, morreu com 94 anos, em setembro, no último setembro. O Paulo, antes de morrer, ditou o último artigo dele. E ela quis que eu conhecesse o artigo. Gente, o artigo diz mais ou menos as mesmas coisas que eu disse ontem. Inclusive citando o Stefan Zweig. Eu vou ler para vocês, porque vocês não vão encontrar em nenhum jornal, né? Ele escrevia muito para jornal. As gerações que morreram. A minha geração, diz ele tem 94 anos. Morreu com 94 anos. 95, perdão. A minha geração testemunhou com certeza um período da vida brasileira no qual, sob a égide da esperança e da vivência, pudemos usufruir e acreditar e assim construir os valores básicos de uma sociedade. Valores pautados pela esperança e marcados pela valorização da saúde, da educação, do pátrio valor, como o culto à pátria, e respeitou-se tudo aquilo que estrutura uma sociedade sadia. Nunca, como naquela época, tornou-se verdade o texto de Stefan Zweig, Brasil, país do futuro. Eu conheci Paulo Velhinho naquela época, ele era presidente da Federação das Indústrias e eu era repórter econômico do Jornal do Brasil. E ambos testemunhamos esse período. O milagre brasileiro. Já falei para vocês, nós crescemos durante vários anos a média de 11,2% ao ano. Muito mais que a China. Chegamos a crescer 14% num ano. Foram tempos gloriosos, ditou ele para a Lourdes, mulher dele, que foi escrevendo. Foram tempos gloriosos de extrema vibração cívica. De lá para cá começaram a deturpar os valores que aprendemos a admirar e praticar, encontrados nos países do primeiro mundo, a verdadeira democracia. O confronto sem limites entre direitos e deveres, mais direitos que deveres, a desvalorização daquilo que emoldurava as sociedades vencedoras, levou a sociedade brasileira, então emergente, a uma decadência total de valores. Que triste essa constatação no fim da vida. Uma vida que foi voltada aos valores, à pátria, ao empreendedorismo. Ele fez parte, inclusive, daquele conselhão de economia aqui em Brasília. Foi diretor integrou a diretoria da Confederação Nacional da Indústria também. Aí ele constata, deixou como resíduo o Brasil que aí está. Pode-se dizer, sem errar, que a geração sonho da esperança não existe mais. Foi sepultada, sobrando para nós os escombros daquilo que foi uma nação de esperança. Se é que desejamos retomar o caminho que foi por nós abandonado e reencontrar e acreditar, cabe-nos recomeçar o Brasil novo, lastreando o que abandonamos no caminho e buscar nos reencontrar, buscar o Brasil que deixamos para trás. O Brasil esperança, cuja sociedade seja pautada pelos reais valores éticos e morais. Paulo Velhinho. Imagina a esperança dele. Isso já foi no hospital.
Ele estava pensando, eu vou sair daqui e vou brigar pela volta desse Brasil. Foi um testemunho de valor. Por isso eu estou compartilhando com vocês, antes de pegar o noticiário do dia a dia, pedindo que você se inscreva e que ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então vamos ao restante da nossa conversa sobre os fatos de hoje. Bom, em primeiro lugar, triste registro de uma execução coletiva de 7 pessoas num salão de sinuca em Sinop, que eu vi nascer. Quando eu fui a Sinop, era só uma rua, parecia o velho oeste americano. E o Sinop hoje é uma explosão de riqueza, mas teve essa pobreza mental desse episódio de ontem, em que 2 homens que perderam o jogo de sinuca, perderam 4 mil, saíram, voltaram armados e executaram as pessoas que lá estavam, inclusive uma menina. Horrível. Tão horrível quanto a notícia que eu li num jornal, né, na qualificação dos 2, dizendo eram apoiadores de Bolsonaro. Imagina que agora nós vamos saber em quem você votou. Você, o assassino, votou em quem para jogar uma parte da culpa sobre um político. Meu Deus do céu, nós chegamos a esse ponto. Isso não é jornalismo. O jornalismo que eu aprendi, inclusive, recomendava o seguinte, olha, falava-se de um filho do Pelé, né? E a gente registrava a notícia e dizia, olha, não dá para a gente dizer que é filho do Pelé, que o Pelé não tem culpa, né? O fulano de tal, que é filho do fulano de tal, muitas vezes o pai não tem nada a ver. Agora, imagina a pessoa em quem o assassino votou, se é que votou mesmo, também recebe o peso do crime. É uma coisa... Ficaram malucos. É um jornalismo maluco, sinto muito. A propósito, aqui em Brasília teve, nos últimos 3 anos, 65 mortes, 65 assassinatos de mulheres. Nesses 65 assassinatos de mulheres, 13 foram por arma de fogo. A maior parte faca, ou pau, pedra, estrangulamento. Ou seja, em cada 10 casos, 2 com arma de fogo. E também, de novo, se pega a arma de fogo como se ela fosse a culpada. Não, a culpada é a mente que segura uma arma, segura uma faca, uma pedra, um pau, comanda as mãos que estrangulam e matam. É a cabeça que tem que ser desarmada. Cabeça das pessoas. Começa na cabeça. Bom, eu falei em morte, né? Outro dia eu noticiei aqui daquela ponte suspensa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sobre o rio Mampituba, que no Carnaval, com uma lotação de 16 pessoas, está lá o aviso, segundo a prefeitura, havia 100 pessoas em cima da ponte, a ponte cedeu. E havia uma pessoa desaparecida. É um jovem de 20 anos cujo corpo foi encontrado hoje na beira da praia. O rio Mampituba levou para o mar e o mar o jogou na praia. 20 anos de idade. Saiu para o Carnaval, estava lá. Entre as dezenas ou a centena que estava em cima de uma ponte onde cabia menos de 20 pessoas. Me chamou a atenção nas imagens a quantidade de edifícios que eu vi ao fundo. Eu fiquei boquiaberto. Eu disse, meu Deus do céu, que pena o que estão fazendo. Meu Deus do céu. E hoje eu fiquei sabendo que há movimentos em praias gaúchas, Xangri-Lá, por exemplo, é uma delas,
regiões de outras praias, de Capão da Canoa, de Tramandaí, contra a verticalização, que é um horror. O que fizeram com o Balneário Camboriú? Prédios que são os mais altos do país, que fazem sombra para a praia. E que não há como empilhar, não é só a gente, mas tanto o automóvel dessa gente, tanto despejo sanitário, né? Águas usadas, demanda de energia elétrica, elevador, se faltar energia, o sujeito fica preso lá em cima, no litoral. Dá uma pena. Eu vi uma solução em Viña del Mar, no Chile, e lá eu não sei como é que está, porque faz tempo lá em Manaus, na margem do Rio Negro, que é obrigado a deixar entre um prédio e outro um espaço imenso para que a rua de trás consiga ver o mar, receber a brisa, que as pessoas consigam receber sol. Estou falando isso já no finzinho do verão, no fim da temporada. E, bom, já conversamos muito hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.